Hoje nós trataremos da introdução ao uso prático do SIGA-A, falando do módulo extensão, né? O SIGA-A da Universidade Federal de Alagoas, que é onde a gente está, né? E o uso dele para o registro das ações de extensão. Então, no primeiro momento, olhando aqui para a nossa sala de aula virtual, vocês estão, eu tô transmitindo a tela para vocês, sim? Vocês estão enxergando direitinho? Quando a gente trata do uso prático do SIGA-A, a gente precisa entender o seguinte, que quem manuseia o registro da proposta sempre vai ser o professor coordenador ou o técnico de nível superior que vai propor a ação de extensão e que vai vincular nele parceiros, colaboradores, estudantes e tudo mais. No entanto, vocês como equipe técnica do projeto, executora do projeto, estudantes de graduação inseridos como equipe nas atividades de extensão, vocês também têm um papel no SIGA que tem a ver com a inserção dos planos de atividades e relatórios individuais. Geralmente se cobra isso quando a gente entra em editais que tem bolsa, e que daí os alunos bolsistas, eles têm metas durante um ano para realizar, ou 2, enfim, a depender do edital. No caso das ações curriculares de extensão, que é o nosso caso, é interessante também, nesse módulo, nessa metodologia que a gente está estudando, que a gente está usando, né, das metodologias ativas, e como a gente personaliza o nosso processo de aprendizagem, cada um de vocês tem produtos que vocês se dedicaram, que vocês personalizaram de maneira individual e colaborativa. Então, era interessante que a gente fizesse a inserção, pelo menos uma inserção, como é que eu vou dizer? Uma inserção teste, para vocês conhecerem como é que o estudante pode gerir o seu sistema integrado quando ele é aluno, quando ele participa de ações curriculares de extensão ou quando ele participa de outros projetos de extensão que não necessariamente estejam curricularizados, certo? Então, e aí vocês podem fazer o registro dessas atividades vinculado ao projeto tal, ao produto tal, enfim. Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Conversar um pouco, como é que esse registro no SIGA acontece, aí eu coloquei aqui, que eu queria contar para vocês alguns erros que, por não conhecer o sistema suficientemente, eu cometi durante o registro, eu como coordenadora do projeto, cometi no registro do projeto Pilotos, conversar sobre algumas dicas para superar os limites no uso do sistema e o mais fundamental, que isso tem a ver diretamente com vocês, que é como a gente diferencia o acesso ao uso do SIGA pelo participante externo, que foi aquela meta de produção tutorial que vocês já cumpriram, que é como é que o participante externo da UFAL ele se cadastra no SIGA, como é que ele emite o certificado, né? Enfim, como é que ele descobre as ações de extensão que a UFAL oferece, né? Enfim, os cursos, eventos e tudo mais. E outra coisa é o acesso e o uso do SIGA para os estudantes de graduação, inseridos em equipes de atividade de extensão. Ou seja, reparem bem, em atividades de extensão, podem ser como vocês, no caso de ação curricular de extensão, que vocês estão matriculados nela, ou como participante de um outro projeto de extensão, seja como bolsista ou seja como colaborador, certo? E aí, nesse quesito, a gente vai conhecer como é que vocês podem usar o SIGA para inserir os planos de atividades e depois os relatórios de vocês, ok? Então, e daí depois a gente conversa sobre essa outra parte aqui, porque ela não é fundamental nesse momento. Então, vamos lá para o SIGA. Então, aqui eu entro no SIGA, eu vou em extensão, e eu fiz já hoje eu inseri, para dar um exemplo para vocês, eu inseri, tá bom? Ok. Estabilizações. Então, aqui, ó.
Então, veja bem, então essa primeira parte do cadastro, tá vendo aqui, ó, projeto, ó, o nosso projeto aqui, ó. Ele tá como concluído, tá vendo? Por que que ele tá como concluído? Porque o registro dele foi feito em 2019, porque o nosso ciclo de trabalho era 2019.2, 2020.1. Com a pandemia, a gente não teve esse fluxo concluído, certo? Porém, o projeto no sistema ele continuou ativo, né? Então, o que, que a professora fez? A professora foi lá e trabalhou, deixa eu visualizar, deixa eu mostrar aqui para vocês, e fez a reprogramação das ações e partiu para um diálogo com a escola, muito menos focado nos estudantes, porque eu queria ir nos produtos que a gente tinha elaborado com a experiência de 2019 lá na escola, Corinto da Paz, e eu foquei mais na interlocução com os professores. Então, foi aqui, essa parte das estações de aprendizagem, olha aqui, elas se encerraram no início de 2020, que foi quando terminou o semestre letivo antes da pandemia. Lembra que a gente teve uma pausa no Natal e Ano Novo? Aí, eu precisei fazer, então, olha aqui, ó, isso aqui são ações que a gente encerrou junto. Aqui são ações que eu precisei reprogramar para adequar ao tempo do projeto, porque o projeto para vocês ele tem duração semestral, mas para mim, que sou a coordenadora, ele tem duração anual no CIGA. Então, eu preciso trabalhar com ele. Se a gente iniciou ele, se eu fiz o registro do projeto no CIGA em novembro do ano de 2019, ele tem um ano de execução que terminaria exatamente nessa data aqui, dia 16 de novembro de 2020. Com a pandemia, paralisou as atividades acadêmicas de vocês, mas as minhas atividades não pararam. E o CIGA não interrompe as atividades de extensão. O que é que a gente faz? A gente reprograma. Então, eu, como sou coordenadora, então eu cancelei algumas atividades que eu não conseguia executar sem vocês e inseri atividades, finalizei as atividades que a gente já tinha concluído, né, em 2019, e inseri atividades que eu pudesse executar de comunicação e de formação com os professores. Então, basicamente eu trabalhei na questão da publicação do projeto, que aí eu contatei pesquisadores e profissionais, porque eu divulguei lives sobre ensino remoto, sobre oficinas de pedagogia, sobre avaliação, sobre metodologias ativas. Então, eu fiz uma ampla divulgação com os professores, porque os professores também estavam sofrendo essa adaptação do ensino lá na escola, do ensino presencial para o remoto. Então, o que eu fiz? Eu fiz um calendário de eventos e de cursos gratuitos para que eles pudessem, à medida que eles tivessem tempo e interesse, acessar essas palestras e essas oficinas. Então, embora a gente não tenha executado ela na escola, houve sim um mapeamento de pesquisadores e profissionais e uma divulgação de palestras que esses professores pudessem se interessar, né? Esse aqui a gente terminou. 2 encontros virtuais de orientação e um plano de atividade ACE durante o semestre 2020.1. Repara, ele estava reprogramado para o dia 26/10, porque eu estava na expectativa do PLE, do período letivo excepcional. Então, o que aconteceu aqui? Essa atividade, lá no relatório, eu coloquei ela como em andamento. Eu não fechei ela, porque isso aqui a gente incorporou depois, quando a gente retomou o calendário acadêmico de 2020.1, certo? E fez o nosso pacto de trabalho para o primeiro e segundo mês de aula, certo? Então, isso aqui a gente vai executou, na verdade, agora, né? Então, isso não era um problema, tá? A mesma coisa aqui, ó.
2 reuniões mês de planejamento, atividade específica com retomada de decisão e registro. Só que aqui no relatório eu coloquei aquelas nossas 2 aulas. Lembra que a gente teve 2 aulas ali no período da pandemia, tentando ensaiar a nossa volta online? Então, aqui eu considerei aquela carga horária, entende? Então, eu coloquei aqui quando eu fiz o relatório. Lembra que esse é o projeto prevê as ações. O relatório descreve o que foi feito, né? Que foi o que eu mostrei para vocês naquela aula que a gente falou do currículo Lattes, né? Aqui, ó, uma aula invertida mês para estudo de temas relacionados ao projeto, que isso aqui também foi reprogramado depois, enfim. Então, aqui, só para vocês terem um panorama de que, embora a gente tenha tido uma interrupção, esse projeto de vocês, ele foi finalizado em 2020. Mas e aí, professora? E aí, 2021, a gente está sem projeto? Não. A gente voltou, aí eu vou pegar um panorama para vocês entenderem como é que a coisa fecha. Fecha e abre, né? Então, ó, o relatório parcial eu fiz em 31/8. Por quê? Porque foi quando nós começamos a conversar o replanejamento. Lembra que a gente fez aquelas aulas virtuais que vocês vieram e tal? Depois a gente paralisou porque a gente não entrou na oferta do PLE. Aí eu retomei o que eu conversei com vocês e fui fazendo o que dava até eu publicar o relatório final em dezembro de 2020. Aí eu vou abrir aqui o relatório final para que vocês tenham uma ideia de como é que é. Então, aqui, ó. Aqui foi concluído, tá vendo? Aqui, em curso, ó, 2 reuniões virtuais mês com o planejamento de atividades específicas de tomada de decisão. Então, é essa meta aqui que entrou no nosso plano de aula. Quando eu fiz lá os objetivos do nosso programa de curso, esses em curso aqui que eu retomei, ó. Retomei esse aqui, ó, contato com pesquisadores, quer dizer, a gente também, esse aqui continua aberto. Mas aí também, considerando que a gente vai ter a Catarina e que a gente vai ter os professores lá do software livre, a gente pode contar como uma atividade cumprida também, ou parcialmente cumprida, né? Porque ela vai ser contínua. Aqui as oficinas em curso, tá vendo? Ó, oficina virtual para atividades quando a oferta regular, tá vendo a justificativa? Ó? Planejada uma oficina virtual para 2020, atividade a ser executada quando a oferta regular de matrícula para 2020.1 for regularizada, devido à suspensão do calendário, tá vendo? Então, é assim que a gente lida com o planejamento, né? Aí, ó, mínimo, um material didático por estudante até o término do projeto. Se a gente for ver, vocês têm mais do que isso, ó, em curso. E aí, como é que a gente computa esses materiais didáticos? É hoje que eu vou explicar para vocês como é que a gente vai fazer, que é com o registro dos produtos, certo? Ó, submissão para publicação, eu tinha previsto 4 artigos, né? No entanto, eu justifiquei que houve sim um artigo a gente publicou, que foi aquele que eu publiquei do relato de experiência, mas que no futuro a gente pode retomar esse objetivo e fazer publicações a partir da ótica de vocês, né? Esse aqui eu cancelei, ó. Tá vendo? Uma oficina online para licenciamento didático em Creative Commons, porque eu vi que nesse momento talvez eu não conseguisse inserir, mas aí eu reinseri nesse semestre, né? Ó, tá vendo? Uma oficina online para produtos extensionistas no CIGA também eu cancelei. As aulas remotas eu cancelei, porque tudo isso estava vinculado a gente ter os nossos encontros online. Ó, oficina de registro em recursos educacionais abertos também foi cancelado, tá vendo? Então, esse é o relatório final do projeto, que foi enviado em dezembro, finalizou em 30/11 de 2020, mas eu enviei ele em 3/12, certo?
Então, isso só para vocês entenderem como é que é o fluxo de registro do professor, né? Aí, vamos chegar aos dias atuais. O que que interessa para vocês? Interessa para vocês isso aqui, ó. PD é produto, certo? 2021. Então, mídias digitais, materiais didáticos e inclusão digital. Repara que o cadastro está em andamento, eu não dei ok ainda. Aqui, quando a gente faz o cadastro, a gente está fazendo o cadastro como se a gente ainda fosse executar o produto. Por quê? Porque se eu fizesse o registro desse negócio, desse documento no SIGA sem vocês, vocês não iam se enxergar nele, entende? Então, o que eu estou fazendo? Eu peguei aquelas metas que a gente tinha lá no programa de aulas e eu coloquei aqui no SIGA cadastrando como produto, certo? Como é que o professor cadastra como produto? Eu vou começar aqui, ó. Quando o professor vem na página principal, isso é só para curiosidade de vocês, tá? Assim, a título de... Você tem alguns editais aqui que a ProEx tem de fluxo contínuo, tá vendo? E tem edital UFAL Conectada Ações em EAD 2021, que tem a ver justamente com as atividades que a gente está fazendo nesse período remoto. Se não fosse no período remoto, nós entraríamos nesse edital aqui de fluxo contínuo, que foi o que aconteceu com o nosso projeto em 2019. Nesse caso, eu entro aqui, e aí eu venho, ó, tá vendo que tem aqui já um cadastro iniciado? Mas se não tivesse, eu vinha em submeter nova proposta. Aí aparece 4 tipos de coisa. Programa, que não, o professor não abre programa, quem abre programa é só o coordenador de extensão da unidade acadêmica. E aí você tem algumas modalidades de ação de extensão: o projeto, o curso, a prestação de serviços, o produto e o evento, né? E aí a gente tem, por exemplo, o projeto, ele abarca todas essas atividades aqui. Só que essas atividades aqui, elas podem ser executadas independentes do projeto. Por exemplo, se eu quiser fazer só um evento de comemoração do Dia do Assistente Social, eu preciso ter um projeto? Não. Eu posso organizar o evento, lançar ele no SIGA, fazer a divulgação. Por exemplo, dessa palestra aí, se a gente conseguir inserir a escola na palestra da Catarina e do professor lá convidado para outra palestra que a gente quer fazer a transmissão via YouTube, a gente vai abrir um cadastro de evento aqui, tá vendo? Por quê? Porque abrindo esse cadastro de evento, a gente certifica os participantes que não são da equipe técnica do projeto e que são os participantes extracampus da UFAL, que precisam se cadastrar no SIGA, selecionar a opção do evento, certo? Que é aquilo que o tutorial de vocês de cadastro ensinou a fazer, né? Tá vendo como as coisas se encadeiam? Aí eu vou falar do erro que eu cometi em 2019, quando eu registrei o nosso projeto piloto. Eu só registrei o projeto. Significa que quando eu fiz o relatório do projeto, eu não consegui certificar os alunos do EJA que participaram das oficinas. Por quê? Porque para certificar eles, a gente precisava ter aberto um evento ou então um curso com tantas oficinas, certo? A oficina lá do Dia da Consciência Negra, depois a visita bienal, entende? Um conjunto de atividades que fosse gerar um certificado para cada estudante individual. Porque até aquele momento eu achava que se eu registrasse as atividades como projeto, depois finalizasse elas, eu podia inserir, buscar no SIGA os participantes e atribuir a carga horária parcial que eles participaram dentro do projeto nas atividades que a gente executou na escola.
lê do engano. Eu só descobri isso quando eu fiz o relatório, entende? Então, toda vez que a gente estiver trabalhando num projeto, né, e nesse projeto tiver assim como meta, elaborar 2 tutoriais para cadastro no SIGA. Então, isso é uma meta. Quer dizer que a gente está prevendo que a gente, ao final do projeto, vai ter 2 produtos didáticos, que são os tutoriais. No caso, e aí, como é que eu faço para certificar? Digamos que a gente tivesse feito a elaboração desse material com a comunidade, né? A gente teria que certificar essa comunidade, que registrar esse produto no sistema. Então, teria que vir aqui, abrir um produto e cadastrar ele. Fazer toda a descrição de que produto é esse, vincular a equipe, certo? Que foi exatamente o que eu fiz na tarde de hoje para a gente fazer essa oficina que está aqui, ó. Para dar palco aos produtos que a gente revisou nesse semestre, a gente precisa abrir o cadastro do produto e vincular ele naquele projeto que a gente executou. Então, vem aqui, olha a descrição. O título, que daí se vocês não gostarem, a gente pode alterar, né? Eu fiz um esboço do projeto para mostrar para vocês, mas aí vocês podem até dar um outro nome, porque esse produto, ele é de vocês, né? Eu coordeno, mas vocês que produziram. Então, eu coloquei como título mídias digitais, materiais didáticos e inclusão digital. Por quê? Porque a gente está produzindo materiais didáticos online, né? Canal do YouTube, qualificando o nosso canal do YouTube, abrindo o blog, já está público depois que vocês editoraram, porque a gente tem como meta a inclusão digital de mais gente no uso dessas ferramentas e também no conteúdo que a gente está gerando através da extensão, né? Aí agora vem algumas coisas técnicas que têm a ver com a legislação de extensão. Então, a área temática, a gente trabalhou na educação, a ação está vinculada ao programa da UFAL? Tá. Qual é o programa? Programa Institucionalizado das Unidades Acadêmicas, que é o nome geral que o sistema dá para isso. Aí o produto gerado, esse produto, ele foi gerado através de qual ação de extensão, atividade? Projeto de extensão tal. Aí, ó, fluxo contínuo 2019-2020, tá vendo? Mas isso aqui, quem registra é o professor, certo? Estou só mostrando para vocês entenderem como é que entra, para vocês entenderem todo o trabalho que implica numa documentação quando a gente trabalha com sistema de registro. Então, a gente tem sistemas de registro que são pessoais, que no caso de vocês é quando vocês usam lá o Word, o Explorer, usam o Drive, o OneDrive, dependendo da plataforma que vocês vão fazer o armazenamento dos materiais de vocês, de estudo, de vida profissional e tudo mais. Mas, quando a gente é um profissional, a gente trabalha com sistemas de registros institucionais. Da extensão é esse aqui. Então, todo professor que monta uma equipe, ou então funcionário da UFAL de nível técnico, mas com nível superior, ele pode ser um coordenador de ação de extensão. Lá na faculdade nós temos a Cristina Gameleira, que ela é uma arquiteta que está lotada lá na coordenação de extensão, e ela desenvolve há muitos anos um projeto de extensão muito interessante com os assentados da reforma agrária. Inclusive, ela vai abrir matrícula para a CE agora em 2020.2, né? Então, ela vai colocar o projeto dela como ACE. Então, também, de nível técnico, pode ser coordenador de extensão. Então, esse é o trabalho que a gente tem, de alimentar o sistema antes da oferta. Nós estamos fazendo atrasado, por quê? Porque a gente está num fluxo diferente, por causa da pandemia e coisa e tal. Agora, a partir da próxima oferta,
Quando a oferta entrar para vocês se matricularem lá, quer dizer, vocês não vão se matricular porque vocês já cumpriram, mas, por exemplo, os colegas de vocês que vão entrar em ACE 1, eles já vão, o professor, para lançar essa matrícula no sistema, para ter aluno, ele já vai precisar ter tudo isso aqui registrado no SIGA-A, certo? Porque depois que os alunos que começarem as aulas, no semestre de 2020.2, que a gente está retomando o calendário letivo ainda remotamente, a gente vem aqui e o professor ensina orienta os estudantes a fazerem o registro dos seus planos de atividades individuais, certo? Que é isso que eu tô tentando contar para vocês hoje, aonde que entra esse plano de atividade individual, né? Ele só pode entrar quando o professor tiver cadastrado a ação de extensão aonde vocês estão vinculados. Então, aqui eu fiz toda a descrição, aí eu vou para frente, só para mostrar para vocês um panorama geral. Aqui também a gente registra o resumo, a justificativa, o objetivo, o resultado esperado, tudo que tem sempre numa atividade que a gente precisa detalhar. Isso é padrão, né? E aí aqui a gente insere a equipe, tá vendo? Ó, membros da equipe da ação de extensão. Aí eu sou a coordenadora, aí eu coloquei as 3 técnicas da faculdade como colaboradora e coloquei também como colaboradora a professora Tarcísia e a professora Selma. Por quê? Porque elas, como diretoras da escola, à medida que a gente faz a divulgação do nosso canal, dos materiais para elas, elas replicam para toda a escola, certo? À medida que elas comunicam a assistente social também fica conhecendo, também vai fazer uso, porque a assistente social da escola, ela não está cadastrada no nosso SIGA. Isso é uma coisa que eu vou trabalhar com ela também a partir do momento que a gente faça a divulgação desses materiais com eles, certo? E aí vocês, ó, cada um de vocês que estão vinculados nesse semestre. Por que tem que trazer vocês para cá? Porque eu só posso vincular vocês nas atividades, ó, canal de YouTube, quer dizer, ele já está criado, mas a gente deu uma personalizada nesse último mês, né? Só que vejam bem, a data de início desse produto está como 17/5. Por quê? Porque o SIGA não permite que a gente registre ações que já ocorreram, né? Por quê? Porque o registro no SIGA tem que ser sempre prévio, certo? Então, é como se a gente fizesse esses registros agora tudo concentrado, ok? Então, isso é só um truque para que a gente não perca o registro, certo? Mas a gente produziu tudo isso, só que nós devíamos ter, a nossa primeira ação do semestre teria sido fazer esse cadastro, né? Mas aí a gente já estava perdido lá no início do semestre, porque, né, nós estávamos começando com o ensino remoto, essas coisas todas, que faz todo sentido. E isso eu justifico lá na proposta. Então, quando eu escrevi a justificativa do produto, eu falei de tudo isso, né? E aí, quando eu fizer o relatório desses produtos, eu vou colocar também que a gente executou a elaboração desses materiais durante março a junho, certo? Desse ano, tá? Embora aqui conste como início dia 17/5, tá bom? Aí aqui, ó, blog. Aí você vincula as pessoas que mexeram lá na plataforma, né? Aí aqui, blog do projeto, um blog do projeto, que é um produto, né? Edição, personalização e normatização ABNT. Aí todos vocês, certo? Um mapa mental digital, resumo do projeto. A Emily e a Michelle que fizeram aqui. Aí eu vinculei elas aqui com uma carga horária parcial em relação a isso. Um roteiro didático para elaboração de tutoriais digitais SIGA-A. Todos vocês, que é aquele roteiro que a gente conversou hoje no início da aula. Aí aqui foram os tutoriais online, das oficinas que eu organizei com vocês e uma videoaula. Tá aqui, ó, a nossa última oficina,
que é essa de hoje, né? Que, deixa eu ver, acho que ela está aqui mais para baixo. Aqui, ó. Um tutorial online, SIGA-A módulo extensão. Só aparece o nome da professora porque sou eu que estou produzindo tanto o conteúdo como a inserção no YouTube. Mas aonde que vocês entram aqui? Aqui, ó. 4 oficinas virtuais de produção de material didático e técnico. 2 horas cada oficina, que vai totalizar 8 horas. Por quê? Porque cada oficina dessas gerou um conteúdo que gerou uma ação, né? Que vocês precisaram produzir materiais ou revisar os materiais que vocês produziram. Então, computa aqui, certo? Aí, tutoriais digitais, acesso SIGA-A, participantes externos, ações de extensão. Aí, vocês, porque foram vocês que elaboraram os 2 tutoriais. Tá vendo? 10 horas aqui. Por que 10 horas? Porque a gente tem uma carga horária parcial. A carga horária total, vocês creditaram lá no projeto. Aqui é uma carga horária parcial. Pode ser pouco, mas é o que a gente pode registrar no módulo produto. A gente não pode ter um produto com o horário total do semestre, tá entendendo? Aí são regras que não é vocês que têm que gerir. Eu só estou explicando, tá bom? Aí, olha só, aí eu incluí mais 3 questões. Divulgação dos produtos extensionistas nas redes da faculdade. Eu vinculei aqui a Luciana e a Manuela, porque é elas que gerenciam o nosso Instagram institucional, né? Divulgação dos produtos extensionistas na rede social da UFAL e da ProEx, eu vinculei a Cristina, que é a nossa vice-coordenadora de extensão, uma vez que eu sou a coordenadora e também coordeno o projeto, sou a responsável pelo projeto, então essa atividade é ela que fica como representante da coordenação de extensão da faculdade, né? Não pode ser 2 vezes eu aqui, por uma questão só para também deixar claro que a gente trabalha também dentro da faculdade, dependendo de outros setores. E aí, a divulgação e o uso sociocomunitário dos produtos extensionistas, que a gente depende da professora Selma e da professora Tarcísia, que são os nossos elos, as nossas mediadoras com a escola nesse momento de pandemia, ok? Certo? Então, esses são os produtos que eu incluí aqui como metas para a gente desenvolver. Na verdade, a gente já está com isso com meio caminho andado, já aqui não tem mais nada. Se vocês não tiverem objeção ao título, ou se vocês quiserem incluir mais alguma coisa como ação, vocês me falam que a gente volta lá e eu incluo. Se não, amanhã eu já coloco no sistema, como é que diz? Já cadastro no sistema, a diretora da faculdade, tá vendo? Submeter a aprovação. Porque esse registro, ele tem um fluxo de avaliação. Ele começa na faculdade e termina na pró-reitoria de extensão, certo? Que vai analisar se ele cumpre com o nosso currículo, se ele cumpre com a ação de extensão, se tem público-alvo fora extra-campus. Então, toda essa introdução gigante, para vocês entenderem que vocês só podem registrar aqui, ó, ação de extensão, submissão, deixa eu ver aqui, extensão, ação, gerenciar ação, deixa eu ver. Aqui, planos de trabalho, tá vendo, ó? Aí você vem aqui, ó, cadastrar plano de trabalho de bolsista. Não, porque vocês não recebem bolsa. E não tem aqui... Chateado. Infelizmente. Não era o caso quando a gente... Por exemplo, se o nosso projeto de busca ativa tivesse vingado, aí vocês iam vir aqui lindamente e colocar um plano de trabalho bolsista, tá vendo? Mas o que eu estou dizendo em linhas gerais? Linhas gerais, vocês vão vir em cadastrar o plano de trabalho de voluntário. Por quê? Porque o SIGA-A, ele é um sistema formatado, entende?
Então, esse plano de trabalho voluntário é o que mais se aproxima ao plano de trabalho que vocês podem registrar as ações curriculares de extensão de vocês num projeto, num produto, num curso, certo? Então, vocês vêm aqui, isso lá no CIGA de vocês, certo? Certo? Então, vocês veem, atual não coordena ações de extensão ativas. Porque eu não submeti, tá vendo? Ó? Não pode cadastrar um novo plano porque eu não tenho nenhuma ação ativa. Ó, ele não libera. Por quê? Porque você precisa estar vinculado ao projeto. Vendo? Ó, extensão. Vai lá para a extensão, que é o que nos interessa. Ó, meus planos de trabalho, minhas ações como membro de equipe. Vamos entrar um por um? Consulta e ação. Consulta, não, vai primeiro, consultar ações. Ó, tá vendo? Lembra que eu falei para vocês que quando vocês quisessem consultar ações de extensão da faculdade, vocês tinham que ir no SIGA, que ia aparecer um filtro para vocês? Tá aí o filtro, ó. Então, em vez de vocês buscarem por professor e tal, vocês buscam por curso. Né? Em vez de título da ação, vocês vão direto para o ano. Então, ano de 2021. Aí vai, não precisa, vai por tipo de ação. Vocês podem colocar evento, produto ou projeto, se eu não me engano. Escolha uma aí, só para gente. Projeto. Aí o resto você ignora, vai para baixo. Centro Unidade Acadêmica, procura lá, Faculdade de Serviço Social. Aqui, ó, Unidade Acadêmica do docente, porque vocês estão vinculados a um docente. Aí, Faculdade de Serviço Social, ali, ó. Pronto. Aí vocês vão lá buscar, não precisa mais nada, só buscar. Para ver o que aparece. Vai para baixo. Rola para baixo. Ele aparece lá no final. Ó, tá vendo? Então, aparece todos os projetos que estão ou em execução ou concluídos e não aprovados, tá vendo? Aqueles que não foram aprovados é que estão com algum erro de registro quando foram submetidos no sistema, tá vendo? Então, ó, projeto cancelado, porque tem a ver com o período remoto, esse aqui. E aí, tá vendo que não aparece o nosso produto aqui? Por quê? Porque ele ainda está em cadastro. Quando ele for aprovado no sistema pela ProEx, ele vai aparecer nessa lista aqui de vocês, certo? Agora volta lá, Lucas, para a gente ver o outro, a outra opção lá do menu extensão. Aí, meus planos de trabalho. Tá vendo? Não tem nenhum. Agora, minhas ações como membros de equipe. Vai. Ó, tá vendo? Aí já aparece. Aí, ó, você já aparece como pré-cadastrado ali. Visualiza. Tá vendo? Aí você vem e clica ali em visualizar plano, aqui em cima, para ver se ele permite inserir um plano. Clica, se der para clicar. Ele não está liberando, porque não está cadastrado. Mas está vendo? Já vai aparecer para vocês, mesmo o cadastro não tendo sido finalizado e o projeto e o produto não está aprovado ainda, vocês já conseguem visualizar toda aquela descrição que eu introduzi para vocês no início dessa aula, certo? Então, tá vendo aí? Aí, quando esse produto ficar habilitado no sistema, vocês vão poder cadastrar um plano de trabalho vinculado a esses objetivos, certo? Que daqui até o final do mês, eu acredito que eu possa exemplificar para vocês melhor isso num outro tutorialzinho que eu posso elaborar, independente da gente ter esse encontro virtual,
certo? Volte lá no menu principal da extensão. Agora vem meus relatórios. Por quê que tem meus relatórios? Porque você precisa, se você cadastrar um plano de trabalho, depois você vai ter que cadastrar um relatório parcial e um relatório final. Geralmente, o relatório parcial, como a execução de vocês é semestral, vocês vão cadastrar o relatório parcial correspondendo às atividades do primeiro bimestre, certo? E o relatório final, quando encerrar o semestre letivo. Isso eu estou falando em termos em aberto aqui, para explicar direitinho como é que vocês vão se vincular. Então, entenda, quando vocês entram num projeto, por exemplo, nós estamos no descompasso do calendário entre o registro da ação e os relatórios, os feedbacks e tal. Então, isso vai ficar meio estranho, eu relatando agora para vocês aqui visualizar, mas lá em ACE 3, quando vocês forem se matricular, já vai estar num fluxo diferente, quer dizer, o professor já vai entrar no semestre com esse registro começado. Então, ele só vai fazer vincular vocês nas atividades, nos objetivos, e aí vocês vão ter planos de trabalho individuais, em grupo, enfim, e aí vocês vão gerar os relatórios conforme eu estou falando para vocês. Terminou o primeiro bimestre, vocês entram no SIGA de vocês e vocês vão lá e colocam o que eu fiz nesse projeto, eu cumpri que meta, parará, e isso vocês cadastram lá no SIGA. Terminou o semestre, vocês fazem o relatório parcial do plano de atividades de vocês junto àquele projeto, com aquele professor e com aquele grupo de colegas, ok? Volte ali no módulo extensão, que daí vem ali os certificados e declarações que a gente ainda não viu, né? Pronto. Então, vocês já têm aí 2 certificados, né? Com 2 membros de projeto. Quais foram eles? Ó, o de cima tem a ver com o nosso projeto, que foi aquela atividade curricular de extensão que vocês participaram, certo? E esse outro aqui, clica aí para a gente ver qual foi. Eu acho qual foi o projeto que você participou, Lucas. Como colaborador. Aqui, ó, no certificado mesmo. Clica ali. Ele vai baixar, mas é só para a gente ver. Ó, foi lá no Instituto de Química. Você fez alguma atividade, colaborou lá e eles creditaram essas horas aqui de extensão. Quantas horas foi? Ó, 105 horas. Significa que quando você se matricular em ACE 3, você pode creditar esse projeto lá, certo? Por quê? Porque a ACE 3 tem a ver com projeto interdisciplinar. Quer dizer, só vai poder creditar essa atividade se essa atividade ela tiver um projeto que o serviço social tenha uma interlocução, porque se for uma coisa específica da química, aí você não valida, entende? Mas se for uma área afim, por exemplo, aquele projeto lá que vocês participaram do Conexão EJA, aquela carga horária do Conexão EJA vale para vocês podem pedir validação daquela carga horária em ACE 3, entendeu? Porque a ACE 3 é a matrícula num projeto que não seja da faculdade, que seja de outro curso. Eu acho que tem, professora, a ver, porque a gente fez uma pesquisa de campo direcionada para essa população mais carente, né? Então, que era para as mulheres não, as empregadas, né? As diaristas também, da parte ali da população, da orla. Com material de limpeza, né? Com essas Isso. coisas. Então, tem tudo a ver. Só que você vai ter que apresentar o certificado e uma justificativa e pedir para o colegiado creditar essa carga horária. Aí a tua coordenadora de extensão vai avaliar se esse projeto ele tem comunicação com a nossa área de intervenção e vai dar um parecer.
para o colegiado. O colegiado vai analisar e vai decidir se acredita ou não. Se ele acreditar, e aí você tem que entrar com esse pedido de validação antes do período de matrícula, certo? Por quê? Porque se a gente não considerar como válida essa ação, você precisa se matricular, achar um projeto de outro curso, de outra área, para você participar durante o semestre de ACE 3, entende? Mas a gente vai ter tempo para conversar sobre isso mais para frente. É só para dar um exemplo. Volte lá para o CIGA, antes que ele derrube. Aí, então, ali vocês entendem que daí todo o certificado vai aparecer aí, só que só vai aparecer quando for gerado o relatório final pelo professor, certo? Então, no caso, por exemplo, dos colegas de vocês que, vamos supor, que a gente tivesse executado o projeto juntos, lá de janeiro de março a julho do ano passado, né? Que era a CE 2, era para ser o ano passado. Digamos que só nós executássemos a finalização do projeto, e aí significa que esse certificado aqui, ele ia ficar disponível para os colegas de vocês que se matricularam em outro projeto de extensão? Não. Por quê? Porque dependeria de eu fazer o relatório final do projeto ao final de um ano, para o certificado ser gerado para todo mundo. Tanto para quem continuou em ACE 2 comigo, quanto quem finalizou a ACE 1 e foi para outro projeto de extensão em ACE 2. Que isso é possível. Vocês não precisavam continuar no mesmo projeto. Entende? Então, isso para vocês saberem que, às vezes, o certificado vai demorar mais tempo do que o tempo de permanência de vocês no projeto em si, ok? Volta lá para o portal do Discente. Vamos ver qual as outras opções. Extensão. Inscrição online em ação de extensão. Aí é quando vocês querem participar de outra atividade de extensão que tenha em período de atividade aberta, tá vendo? Então, muito provavelmente, as nossas oficinas vão aparecer aí quando eu cadastrar elas como produto. Depois a gente vai ver, porque é a primeira vez que eu estou fazendo também, e aí a gente vai ver como é que ela vai aparecer na oferta para se cadastrar nas ações, tá bom? Então, por exemplo, olha, segundo ciclo de estudos medievais no Nordeste, para além dos homens. Olha que interessante, um evento. Ó. As inscrições vão até dia 26/5. Aí vocês vão lá, se inscrevem, aquela coisa toda que vocês ensinaram no tutorial para a comunidade, vocês também podem fazer. Volte lá para o CIGA, para o módulo lá de aluno. Extensão, inscrição, e aí visualizar o resultado das inscrições, quer dizer, se você se inscreveu, aí vai aparecer se te aceitaram no curso ou não, certo? Então, esse era o nosso tour pelo módulo extensão do Discente. Então, em tese, não deu para a gente testar a inscrição do plano de trabalho de vocês, que eu acredito que talvez seja a professora que tenha que cadastrar. Cadastrar um novo... eu preciso ter, para cada ação de extensão listada por você, pode cadastrar planos de trabalho. Se sua ação de extensão não está listada, verifique se ela possui das seguintes características. Está sob sua coordenação ou possui status igual a em execução. Então, quer dizer, eu só vou poder cadastrar um novo plano de trabalho quando ela entrar em execução, quer dizer, quando a ProEx liberar ela como aprovada, certo? Aí é aquilo que eu vou ficar devendo para vocês. Eu vou ficar devendo um mini vídeo mostrando esse processo de cadastramento do novo plano, e aí a gente pode ver como é que isso funciona na prática pro Discente depois, né? Se não der para esse semestre, fica como meta para o próximo semestre, nas próximas ações de extensão com os colegas de vocês, para novos
tutoriais aí, materiais didáticos, para que a gente entenda cada vez melhor esse SIGA-A. Porque é agora que a gente está aprendendo a lidar com ele de uma maneira mais no cotidiano, né? Antes a gente utilizava ele sempre para um registro a posteriori, quer dizer, primeiro a gente fazia as ações, depois a gente ia e cadastrava tudo ao mesmo tempo, projeto e relatório. Isso não é o ideal, porque senão a gente não consegue demonstrar o processo da execução. O processo da execução foi aquele que eu demonstrei no início da nossa aula, quando eu fiz aquele tour pelo projeto, pelo relatório, entende? Então, é isso que a gente precisa. Então, a gente precisa ter um tempo para fazer o cadastro, inserir a equipe, os planos de trabalho, aí a gente executa. Aí tem um momento que a gente avalia parcialmente o que fez, aquilo que a gente já conversou, quando a gente tratou do programa da nossa aula, quando a gente monitora a execução. O que a gente fez, o que a gente precisou deixar para trás, o que tem que ser reprogramado. Então, isso é o relatório parcial. Aí, a partir do relatório parcial, vem um outro pedaço de execução, né? Que tem a ver justamente com esse ajuste da caminhada. O que eu escolhi, ele é realmente viável para as condições institucionais, materiais e de tempo que eu tenho, né? Se for, eu dou ok e sigo executando. Se não for, eu adapto, revejo metodologia, revejo como eu vou delegar essas tarefas para a equipe que compõe o projeto, ou então qualquer ação de extensão que esteja sobre a nossa responsabilidade. Ok? Tudo bem? Foi muita informação, né? Sim. Eu vou parar. Mas dá para sacar, professora. Eu vou interromper. Autodidático, né? É autoexplicativo, mas assim, Isso. a nossa meta era só para vocês entenderem que o SIGA-A, para vocês, ele não é só se inscrever em cursos de extensão e baixar certificado, entende? Vocês também têm um papel de produzir dados nele, como aluno que está em ação curricular de extensão, ou como aluno voluntário, ou como aluno bolsista. Dá para entender? Então, vocês também podem exigir que o professor personalize as atividades e delegue, por exemplo, todos esses pactos que a gente fez até aqui, de quem faz qual tarefa, por exemplo. Eu poderia ter gerado no SIGA-A um plano de atividade personalizado para cada um de vocês, entendeu? E aí a tarefa de vocês apareceria de uma maneira mais qualificada, do ponto de vista da gente enxergar o que cada um fez na linha de produção dos estudos e aonde vocês se encontraram, entende? Porque por mais que a gente trabalhe numa metodologia cooperativa, participativa, aonde não tem um único responsável, mas sempre vai ter tarefas que naquela semana, né, a gente, como é que diz? A gente delega, né, entre nós. A gente não acorda, né? Fulano fica com essa parte, Beltrano fica com aquela. Não é por uma questão de segmentar, é uma questão de que a gente também vai aproveitando as habilidades da equipe, né? Aí hoje a gente já fez um pacto diferente em relação àquele formulário do uso do Google Forms, que era para a gente não se preocupar tanto com o produto e mais com o processo, para que todo mundo, de uma maneira ou de outra, interagisse com o Google Forms para aprender a usar o Google Forms, né? Porque o que interessa para vocês nesse momento, para a gente finalizar o semestre, é entender essa ferramenta de coleta de dados, quando a gente faz um levantamento de dados rápido, para conhecer o território, para conhecer os nossos usuários, para conhecer os nossos parceiros de extensão, aí o Google Forms ele é uma ferramenta que acelera esse processo de mapeamento desse dado, tanto qualitativo quanto quantitativo.
E aí vocês podem usar para outras disciplinas, para outras, até mesmo entre vocês, quando vocês quiserem fazer alguma dinâmica de apresentação entre perguntas e respostas, um levantamento, sabe? Fazer simulações nas oficinas técnico-operativas que vocês vão cursar. Então, para vocês terem essas ideias, vocês precisam conhecer a ferramenta, porque a ferramenta, a gente que adapta à finalidade, né? Ela existe, mas ela vai ser útil se eu entender o que fazer, o que eu quero fazer com ela, né? Então, esse foi o nosso pacto em relação a esse produto específico, né? Que talvez ele não entre nas nossas produções desse semestre, mas que é já um ensaio para vocês para outros momentos. Tudo bem? Então, eu vou encerrar a gravação dessa web aula, na verdade, dessa oficina de produção, né? E aí, depois, eu me comprometo em disponibilizar lá no YouTube, como eu fiz com as outras atividades, e vamos divulgar e pedimos encarecidamente que quem acessar os nossos conteúdos no nosso canal, né, comente, compartilhe e deixa seu like ou a sua opinião a respeito desse material, se ajudou ou não nos estudos, né, sobre esses temas. Então, vou interromper a gravação neste momento.